A evidência é inegável. Os americanos estão extremamente polarizados. Estudos indicam que diversos americanos veem outra guerra civil como inevitável. Seria melhor nos despedirmos agora antes de chegar a esse ponto? Se a história for algum indicativo, não é muito provável. Mesmo 150 anos após o fim da Guerra Civil, suas feridas persistem e suas lições começam a se perder. Parece que é apenas uma questão de tempo até que outra parte do país tente reivindicar a independência. Vamos dar uma olhada em qual parte do país é mais provável que se separe e como eles poderiam se sair. Nova Inglaterra. Primeiro, vamos voltar muito atrás e olhar para o primeiro movimento de secessão nos Estados Unidos. Não estamos falando do Sul, mas sim da Nova Inglaterra. Em seu discurso de despedida, George Washington alertou contra os partidos políticos como algo que dividiria a jovem nação. Isso durou, não muito tempo. O sucessor de Washington na Nova Inglaterra, John Adams, era um federalista de Massachusetts. Isso fortaleceu as preocupações da Nova Inglaterra. Mas depois que Adams deixou o cargo, a voz da Nova Inglaterra diminuiu por bastante tempo. O federalista Adams foi substituído pelos democratas republicanos, Jefferson e Madison, ambos da Virgínia. Durante o Congresso Continental, o medo da Nova Inglaterra de ser dominada pelo Sul quase impediu a formação da nação como um todo. O Sul agora consolidava o poder, como a Nova Inglaterra temia. Os estados do Norte devem ser governados pela Virgínia, ou devem governar a Virgínia, e não há meio termo, alertou o nova-iorquino Aaron Burr. Ademais, as velhas famílias da Nova Inglaterra menosprezavam os imigrantes alemães, irlandeses e escoceses irlandeses recém-chegados. Esses descendentes puritanos questionavam a separação entre igreja e Estado, pois consideravam a vida pública fortemente ligada à virtude privada. Talvez houvesse aspectos na vida privada de Jefferson que atenuavam esse ponto negativo. As preocupações federalistas foram ampliadas pela compra da Louisiana sob Jefferson, que ameaçou diluir ainda mais a influência do Norte. Agora, a compra da Louisiana também trouxe espanhóis, franceses e índios. Enquanto a Nova Inglaterra debatia a saída de um país com pouco mais de um quarto de século, não havia dúvida de que eles tinham o direito legal de se separar. Questionavam a sabedoria da separação, seu direito legal de fazê-lo. Novos ingleses, como Charles Pinckney, passaram a ver a secessão como única opção, necessitando da adesão de Nova York para o sucesso do movimento. Conspiraram para eleger Aaron Burr governador de Nova York. Eleito, Burr liderou Nova York a se unir ao movimento de secessão da Nova Inglaterra. Mas após uma campanha excepcionalmente acrimoniosa, Burr perdeu a eleição por uma margem estreita. Alexander Hamilton chamou publicamente Burr de um homem perigoso por entreter o plano de secessão. Esse foi o ímpeto para o duelo mais famoso da história americana. O assassinato de Hamilton por Burr, tornando-o vilão nacional, frustrou os planos de secessão da Nova Inglaterra. Depois da Guerra de 1812, o movimento separatista da Nova Inglaterra desabou. Contudo, seus argumentos inspiraram secessionistas do Sul, como John C. Calhoun. Mas, ao final da Guerra Civil, ficou claro que os estados não tinham direito legal de se separar. A situação foi codificada pela Suprema Corte no caso Texas versus White. Em 1869, o tribunal decidiu que, uma vez que os estados não podiam se separar, as leis aprovadas pela Confederação eram inválidas. Mesmo assim, movimentos de secessão são frequentes nos Estados Unidos. Esses movimentos geralmente têm várias coisas em comum: um apelo à identidade regional, à retórica da Revolução Americana e um compromisso em alcançar a independência por meios não violentos, pelo menos nominalmente. O suporte à secessão pode ser mais forte do que nunca. A reeleição de Obama em 2012 gerou petições para a secessão dos 50 estados, acumulando quase 1 milhão de assinaturas. Em 2015, Califórnia e Oregon enviaram petições para a secessão. Pesquisa de 2018 revelou que 68% dos americanos apoiam o direito pacífico de separação de um estado. Pesquisa de 2021 indicou que o suporte à secessão era mais intenso entre republicanos do Sul, porém, ainda presente no país inteiro. Estudiosos notam que a secessão é extremamente rara em democracias estáveis como os Estados Unidos. Para se separarem pacificamente, regiões separatistas precisam convencer tanto sua população quanto o resto do país a permitir sua saída. Há um paradoxo aqui que torna a secessão tão difícil. Movimentos de independência são frequentes em áreas com alto autogoverno, consolidando a confiança na capacidade de autogestão da região. Essa autonomia reduz a necessidade de independência, fazendo com que as regiões sejam menos inclinadas a considerar a secessão como necessária. O contrário também é válido. Um governo central opressor aumenta o desejo de independência.
mas a bota pesada obstrui a formação de movimentos de secessão. É chamado de paradoxo do medo-confiança, e estudiosos o usaram para estudar movimentos de secessão na Escócia, Catalunha e Quebec. Mas estamos falando dos Estados Unidos. Certamente não nos falta confiança. Então, vamos analisar mais atentamente os movimentos de secessão emergindo na vida americana. Alguns movimentos de secessão implicam estados individuais, outros, vários estados, e por vezes ultrapassam totalmente as fronteiras nacionais. Esse é o caso de Cascadia, um estado independente proposto no noroeste do Pacífico, que combinaria os estados de Washington e Oregon com a província canadense da Colômbia Britânica. Desde o povoamento por não nativos, os residentes do noroeste sempre se viram como um povo distinto, pioneiros autossuficientes, levemente mais conectados ao mundo natural. A identidade regional é bastante influenciada por questões ambientais. O biorregionalismo é a base para os defensores da independência de Cascadia, que veem a ecologia única do noroeste do Pacífico como argumento para secessão e autogoverno. O movimento tem uma bandeira com a sempre verde Douglas Fir. É chamada de bandeira Doug. E para as montanhas Cascade, em sua maior extensão, a região inclui partes de Montana, Utah, Idaho, norte da Califórnia até o Yukon. Um nome alternativo para a região é Nação do Salmão, em homenagem ao peixe que sustentou as populações indígenas na região por milhares de anos. Mas a maioria dos esforços se concentra nos núcleos urbanos de Seattle, Portland e Vancouver, que estão cada vez mais conectados. Falado como uma mega-região emergente, juntos, Washington, Oregon e Colômbia Britânica abrigam 17 milhões de pessoas e geram 1,1 trilhão de dólares em bens e serviços anualmente. Em 2008, a colaboração da Costa do Pacífico estabeleceu a cooperação entre Estados Unidos e Canadá em silvicultura, pesca, gestão de desastres e transporte. Proprietários de empresas mencionam um corredor de tecnologia Cascadia com Microsoft, Amazon e Boeing em Seattle, Pentium e Nike em Portland, além de indústrias de cinema e videogames de destaque em Vancouver. O ex-prefeito de Seattle, Paul Shell, acredita no futuro compartilhado da região, dizendo que a Cascadia representa melhor do que estados, países e cidades as realidades culturais e geográficas do corredor. O apoio do lado canadense à independência cresceu de 17% para 27% entre 2018 e 2019, mostrando forte entusiasmo. Jovens canadenses tendem a apoiar a secessão e se sentem alienados da vizinha conservadora Alberta, dependente do petróleo, a leste da Colômbia Britânica. Em 1975, Ernest Callenbach publicou seu influente romance, Ecotopia, sobre uma nação fictícia composta por Oregon, Washington e partes do norte da Califórnia, onde as preocupações ambientais eram o foco preeminente da política. O Evergreen State College sediou o primeiro Congresso Biorregional de Cascadia em 1986. O movimento Cascadia atrai anticapitalistas e anarquistas, pessoas críticas aos estados-nação em geral. Essas pessoas desejam o fim das fronteiras. As visitas ao site Cascadia Now aumentaram drasticamente após a eleição de Donald Trump em 2016. Contudo, o movimento Cascadia manteve suas credenciais progressistas, em tensão com as raízes libertárias da região. Antes da Guerra Civil, novos territórios debatiam sobre aderir ou não à escravidão. Oregon baniu completamente pessoas de descendência africana, único estado a fazer isso. Desde a década de 1970, paralelamente às correntes ambientalistas, em busca de sua ecotopia, a região tem sido objeto de fantasias supremacistas brancas, de um estado etno-branco que eles chamam de imperativo territorial do noroeste. O nome e a bandeira da Cascadia foram apropriados por supremacistas brancos, como a Frente Noroeste, que pedem uma nação branca soberana no noroeste do Pacífico. Em 2017, um homem que havia solicitado via Facebook a Cascadia como pátria branca matou 2 pessoas no metrô de Portland. Os nacionalistas brancos na região são notórios por usar imagens hipster, misturando retórica progressista sobre questões ambientais com apelos à pureza racial, e se escondendo em canais Discord com nomes como Cascadian Coffee Company. Portanto, se estiver na Cascadia e alguém te convidar para sua empresa de café online, talvez seja bom repensar. Quando os espanhóis chegaram ao México, encontraram os astecas vivendo na majestosa cidade de Tenochtitlan. Mas os astecas nem sempre viveram lá. De acordo com o Códice Albin, eles se originaram muito ao norte, em um lugar chamado Aztlán. Historiadores tendem a localizar Aztlán no noroeste do México ou no sudoeste dos Estados Unidos.
Nos próximos séculos, Aztlán virou um clamor pelos direitos indígenas e ícone das terras mexicanas usurpadas pelos Estados Unidos. Em 1848, a Guerra Mexicano-Americana terminou com o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Os Estados Unidos saíram da guerra com os futuros estados da Califórnia, Utah e Nevada, bem como partes do Colorado, Arizona, Novo México e Wyoming. Muitos optaram por permanecer em casa, mesmo com a troca de posse da terra. Seus filhos se tornaram chicanos, descendentes de mexicanos nascidos nos Estados Unidos. Durante o ativismo dos anos 1960, o movimento chicano se afirmou através de grupos como os Brown Berets, com táticas tiradas dos Panteras Negras. Eles viam o Tratado de Guadalupe Hidalgo como ilegítimo, seja por lei ou direito natural. Alguns argumentaram pela criação de uma República del Norte, que daria os estados do Sudoeste para o México. Em 1969, o Plano Espiritual de Aztlán declarou a reincorporação de Aztlán como o destino inevitável dos chicanos, que combinaria a área perdida na Guerra Mexicano-Americana com os estados mexicanos do noroeste de Baja, Sonora e Chihuahua. Esse sonho foi denominado La Reconquista, em alusão à reconquista católica da Espanha muçulmana. O sonho de Aztlán é mantido vivo por acadêmicos como Charles Trujillo, professor de Direito na Universidade do Novo México, que foi citado pelo menos uma vez, dizendo que tal nação deveria ser trazida à existência por quaisquer meios necessários. Ele estava principalmente satisfeito que a gradual mudança demográfica levaria a uma maioria chicana, que votaria pela reunificação com o México. Trujillo também tinha algumas ideias jurídicas marginais, relevantes para movimentos de secessão em outros lugares. Ele acreditava que os artigos da Confederação não foram substituídos pela Constituição. Então, a garantia dos artigos de soberania, liberdade e independência dos estados ainda era válida. A maioria dos estudiosos jurídicos discorda e aponta que, afinal, o nome completo do documento era os Artigos da Confederação e União Perpétua. José Angel Gutierrez, professor de ciência política na Universidade do Texas, concorda que as substituições demográficas corrigirão as coisas, dizendo que, por si, esta é nossa pátria e temos direito a ela. Somos os anfitriões, os demais são convidados. Ressaltando, não é culpa nossa se os brancos não têm filhos. La Reconquista foi abraçada pela Frente Nacional do México, que se descreve como posicionista de terceira posição e recusou com relutância as alegações de fascismo. Além das terras de Aztlán, a Frente Nacional abertamente expansionista também pede que o México anexe partes da América Central. O sonho de Aztlán penetrou profundamente na cultura mexicana. Vicente Fox foi presidente do México de 2000 a 2006. Ele se descreveu como presidente de 123 milhões de mexicanos. 100 milhões no México e mais 23 milhões nos Estados Unidos. Em 2008, a Absolut Vodka recebeu críticas por um anúncio mostrando o México com fronteiras pré-1848. A empresa defendeu o outdoor como uma referência a um tempo que a população do México pode considerar mais ideal. Alguns pensam que esse período está retornando, mas esses movimentos separatistas não se restringem a se unir a nações estrangeiras ou grupos de estados. Algumas ligações vêm só da Califórnia. Nosso maior estado por população e terceiro maior por área, não é surpresa que a Califórnia tenha sido objeto de inúmeros apelos pela independência. Foi planejado se reunir novamente ao México como parte da República del Norte. O norte da Califórnia foi incluído em apelos por uma cascadia independente. A Califórnia, desde que se tornou estado em 1850, tem sido alvo de mais de 220 planos de divisão, superando até os movimentos de secessão. Já foi dividida uma vez, em 1804, quando os espanhóis dividiram a Alta, ou Alta Califórnia, que era dominada por missionários franciscanos, da Baixa Califórnia ao sul, que era dominada por dominicanos. A Alta Califórnia foi reivindicada pelos Estados Unidos após a Guerra Mexicano-Americana, enquanto a Baixa permaneceu mexicana. Em 1965, o Senado da Califórnia votou pela divisão do estado em dois, porém a proposta não passou na Assembleia Estadual. O inverso ocorreu em 1992. Uma proposta de divisão passou pela Assembleia, mas morreu no Senado Estadual. À medida que as questões culturais se tornaram mais acirradas nos anos 2000, os planos de divisão passaram de uma simples divisão norte-sul para divisões ao longo de linhas culturais, separando a metrópole de São Francisco e Los Angeles das áreas mais rurais e conservadoras. No entanto, os planos para uma secessão total têm sido poucos e distantes, mesmo que uma Califórnia independente tivesse a quinta maior economia do mundo. Sim, a Califórnia é um comitê de ação política que defende a secessão da Califórnia. Foi fundado por Louis J. Marinelli, antes contra o casamento gay. Marinelli, porém, afirmou ter mudado de opinião sobre questões lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros.
e disse aos jornalistas que os californianos são os mais aptos para governar a Califórnia. Em 2023, Yes Califórnia propôs uma medida de votação para a secessão das cidades costeiras. Desta vez, Marinelli foi explícito sobre querer a Califórnia fora dos Estados Unidos, para que os liberais e progressistas de extrema esquerda, que estão arruinando o país como um todo, possam ir e construir uma utopia progressista própria. Marinelli passou 5 anos ensinando no jardim de infância na Rússia. E sim, a Califórnia foi acusada de receber dinheiro russo. Agora, morando em Arkansas, ele destaca o Partido Nacional da Califórnia, California National Party, um movimento autêntico formado por pessoas que desejam viver lá, inspirado no Partido Nacional Escocês. O Partido Nacional da Califórnia apoia a secessão, mas também tem planos para o aqui e agora. Aumento de impostos para maiores rendas, Programa Federal de Reparação e Banco Estadual Californiano para substituir serviços predatórios de empréstimos. Como lar do Vale do Silício, o Partido Nacional da Califórnia defende um fundo de inovação em todo o estado, que apoiaria pesquisas críticas em energia limpa e conservação de água. Assim, o Partido Nacional da Califórnia pretende estabelecer as bases para a possível independência da Califórnia. Para nossa próxima secessão, devemos ir a oeste. Não para o leste. Não se preocupe, chegaremos aos texanos. Para o estado que já é literalmente independente do resto do país, Havaí Livre é o último estado a se juntar à União. Seria o primeiro a sair? A recente e controvertida incorporação do Havaí aos Estados Unidos torna a ideia da independência lá bastante plausível. Os europeus descobriram o Havaí em 1778. Um século depois, a população nativa havia diminuído em 90% devido à violência e doenças. Restavam apenas 50 mil nativos. Em 1893, a rainha Liliuokalani foi deposta em um complô que deixou Sumner Dole como presidente de um Havaí independente, embora a ilha tenha se tornado um território dos Estados Unidos apenas alguns anos depois. Grupos indígenas do hemisfério ocidental, incluindo os nativos havaianos, enfrentam saúde precária, educação limitada e altas taxas de desemprego e encarceramento. A década de 1960 revitalizou os movimentos ativistas globalmente, incluindo o Havaí. Enquanto outros movimentos diminuíram no final da década, o ativismo no Havaí se intensificou nos anos 80 com a urbanização e o crescimento do turismo, evidenciando mais as questões de desigualdade. Em 1993, o Congresso aprovou a Resolução de Desculpas, que reconheceu que a rainha Liliuokalani havia sido ilegalmente deposta com o apoio dos Estados Unidos. A Lei de Reorganização do Governo Nativo Havaiano, de 2009, teria estabelecido o reconhecimento federal de um governo indígena, que o Departamento de Estado teria que tratar como uma nação soberana para outra. Grupos de direitos indígenas resistiram ao ato que imporia um prazo de 20 anos para reivindicações contra o governo dos Estados Unidos. O ato de reorganização é oposto por grupos como o Kalahui Hawaii, um grupo de base para a soberania havaiana formado em 1987, que hasteia a bandeira do Estado havaiano de cabeça para baixo como um símbolo de angústia e dissidência. O grupo Kapa Caucau organizou em 1993 o Tribunal Internacional do Povo, reunindo grupos indígenas globais para um julgamento simulado onde o governo dos Estados Unidos foi considerado culpado por violações do direito internacional. Muitos grupos que lutam pela independência havaiana vislumbram a restauração da linha real da rainha Liliuokalani. Outros, como a nação do Havaí, defendem uma república. Certos ativistas pró-independência argumentam por meio de manobras jurídicas que a anexação do Havaí não foi legal, devido às constantes violações de tratados pelos Estados Unidos. Em 2015, o Departamento do Interior anunciou sua intenção de reconhecer formalmente um governo tribal nativo do Havaí. Mas os ativistas dizem que, a julgar pelos exemplos no continente, o reconhecimento tribal nunca levará à soberania total. Um caminho melhor pode ser definido por Pu'uhonua ou Waimanalau, uma comuna de 45 acres na extremidade oeste de Oahu, liderada por Dennis Kanahelli, apelidado de Bumpy. Em 1987, Kanahelli liderou a tomada de uma estação da guarda costeira abandonada e a ocupou por 14 meses, apesar dos confrontos armados com a polícia. Eventualmente, Kanahelli foi preso e passou 14 meses na prisão, tempo que ele passou continuando a construir seu movimento. 1993 foi um ano agitado para os ativistas havaianos. Foi o centenário do golpe contra a rainha Liliuokalani. Kapa Caucau reuniu grupos indígenas de todo o mundo para o Tribunal Internacional do Povo, e os Estados Unidos emitiu a resolução de desculpas em reconhecimento à deposição ilegal da família real. O governador John Waihee, o primeiro governador de ascendência havaiana indígena, declarou que a independência não era uma questão de si, mas uma questão de como, quando e de que forma. Naquele ano, Bumpy Kanahelli liderou 300 manifestantes para ocupar a praia de Makapu, em Oahu.
começaram a construir casas baratas à beira-mar, arriscando suas vidas. Após 15 meses, o governador Wahi propôs um acordo. Os manifestantes deixariam a praia de Macapu em troca de 45 acres nas encostas das próximas montanhas Kulau, a serem alugados por 55 anos a um custo de apenas $3.000 por ano. O grupo aceitou. Eles estabeleceram um governo local, gerido por 4 mulheres que chamaram de Conselho de Antes. A comuna se sustenta em parte através do cultivo de maconha e possui uma criptomoeda chamada Aloha Coin. Mas os havaianos não são o único grupo indígena que lutou por sua própria nação soberana. República de Lakota. Em 17 de dezembro de 2007, um grupo de índios Lakota anunciou sua intenção de se retirar de todos os tratados feitos com o governo dos Estados Unidos, declarando a República Independente de Lakota. O grupo citou a Convenção de Viena de 1969, que afirma que os tratados podem ser anulados se um dos lados mentiu ou violou os direitos humanos. O anúncio surgiu meses após a declaração da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, um acordo não obrigatório que os Estados Unidos se recusaram a assinar. A proposta República de Lakota cobriria cerca de 93 mil quilômetros quadrados na região das Grandes Planícies do Norte. As fronteiras coincidem com as estabelecidas pelo Tratado de Fort Laramie, de 1851, e são citadas com especificidade. Uma linha irregular marcando o rio Yellowstone ao norte, o rio North Platte ao sul, o rio Missouri ao leste e o oeste. A cidadania de Lakota estaria disponível a quem entregasse seu passaporte dos Estados Unidos. A economia dependeria da exploração da vasta energia eólica das Grandes Planícies. O povo Lakota pertence à nação Sioux. Quando os europeus chegaram, eles eram agricultores em pequena escala, vivendo no Vale do Rio Ohio. Com o impacto do colonialismo, os Lakota se estabeleceram nas Grandes Planícies a oeste, se tornando hábeis cavaleiros e caçadores de búfalos, consolidando-se como a tribo Sioux mais poderosa. Em 1851, os Lakota firmaram o primeiro tratado de Fort Laramie, garantindo-lhes controle das Grandes Planícies, permitindo, em troca, a passagem de colonos americanos pela trilha do Oregon. O tratado deveria durar enquanto o rio fluísse e a águia voasse. O segundo tratado de Fort Laramie, de 1868, garantiu controle tribal a quase metade de Dakota do Sul atual. Mas apenas alguns anos depois, esse acordo foi quebrado com a descoberta de ouro nas Black Hills. Apesar das vitórias, Lakota, como a Batalha de Little Bighorn, em 1876, o influxo de prospectores de ouro não pôde ser estancado. Em 1877, os Lakota cederam as Black Hills aos Estados Unidos. Porém, a cessão é polêmica, pois deveria ter o consentimento de 75% dos homens Lakota. Em 1903, no caso Lone Wolf versus Hitchcock, a Suprema Corte afirmou que o Congresso possui a capacidade, denominada poderes plenários, de finalizar unilateralmente tratados com tribos indígenas. Atualmente, os Lakota vivem na reserva de Pine Ridge, situada em um dos condados mais pobres dos Estados Unidos. A reserva está sendo constantemente fragmentada, com terras sendo alugadas ou vendidas para militares e empresas de madeira e mineração. Uma estimativa afirma a perda de 50 milhões de acres apenas nos últimos 50 anos. A reserva Pine Ridge foi o cenário do massacre de 1890 em Wounded Knee, no qual quase 300 Lakotas morreram. Em 1973, o local foi ocupado por 71 dias por membros do movimento índio-americano, como o ativista Russell Means. Means nasceu na reserva Pine Ridge em 1939. Ele se juntou ao movimento índio-americano e participou de suas ocupações em Alcatraz e Monte Rushmore antes de se tornar um ator com papéis em O Último dos Moicanos, Pocahontas da Disney e Curb Your Enthusiasm. Em 1980, os Lakota e outras tribos Sioux processaram os Estados Unidos por violar tratados relacionados às Black Hills. A Suprema Corte concedeu à tribo uma indenização de $105 milhões. Porém, os Sioux rejeitaram o dinheiro, pois significaria abrir mão de suas reivindicações sobre a terra. Ainda assim, o dinheiro fica em uma conta acumulando juros, aguardando aceitação. Além da violação dos acordos de tratado, a delegação de 2007 citou as péssimas condições de vida da reserva. Pine Ridge e Reserva Rosebud, suas vizinhas, são os 2 condados mais pobres dos Estados Unidos. No inverno, as temperaturas caem para níveis árticos e o vento uiva através das casas mal conservadas. Depois de notificar o Departamento de Estado sobre sua secessão, a delegação contatou embaixadas de países com sentimentos anti-americanos. Sérvia, Venezuela, Bolívia. A grande falha no plano era que eles não tinham apoio de seu próprio governo tribal. A delegação prosseguiu por conta própria, baseada principalmente no carismático Russell Means.
A República de Lakota mantém seu site de documentos legais, mas suas energias diminuíram com a morte de Mings em 2012. Mas vamos dar uma olhada na região mais conhecida por suas tendências de secessão, o Sul. Liga do Sul. 150 anos após a Guerra Civil, descobrimos que os antigos estados da Confederação ainda abrigam alguns dos movimentos de secessão mais ativos da nação. Fundada em 1994, a Liga do Sul é uma organização neoconfederada que busca estabelecer uma república sulista independente, focada em um estilo de vida tradicional e religioso. Antes parte da Frente Nacionalista Neonazista, a Liga do Sul foi essencial na organização do protesto Unite the Right em Charlottesville, Virgínia, também chamado de Marcha das Tochas Tiki, e do ato White Lives Matter em Shelbyville, Tennessee. Foi designada como um grupo de ódio pelo Southern Poverty Law Center em 2000. A Liga possui conexões surpreendentes com o meio acadêmico. O presidente, Michael Hill, é ex-professor de História Britânica no Stillman College, uma instituição historicamente negra em Tuscaloosa, Alabama. A Liga é cheia de imagens da mitologia celta. O próprio Hill costuma aparecer vestindo a cruz de Santo André da bandeira escocesa. Outro fundador inicial, Thomas Woods, é um historiador formado em Harvard e comentarista libertário que, desde então, se distanciou do grupo. Uma nação autônoma gerida pela Liga do Sul teria imigração estritamente controlada e não possuiria exército fixo, imposto de renda ou imposto sobre bens. Tal nação reestigmatizaria o que chama de perversidade e tudo que busca minar o casamento e a família. Além da confederação, a Liga se inspira na Lega Nord italiana, no norte da Itália, que usa de forma semelhante uma suposta herança celta para fazer seus apelos por separatismo regional. Em 2006, a Liga do Sul enviou representantes para a primeira convenção secessionista norte-americana, que reuniu grupos de independência de todo o país. No ano seguinte, a Liga do Sul coorganizou o evento com a Segunda República de Vermont, sobre a qual ouviremos mais tarde. Uma milícia para a Liga, chamada de Indomáveis, eventualmente se transformou na Força de Defesa do Sul. Os membros foram atraídos pelo slogan "Pronto para ser um homem entre homens?", origina-se de cartazes de recrutamento do exército da Rodésia nos anos 60. A Rodésia se tornou popular entre nacionalistas brancos por tentar manter um etno-estado branco separado na África. Em 2015, o grupo comemorou o assassinato de Abraham Lincoln, festejando seu assassino, John Wilkes Booth, como um herói do Sul. O objetivo da Liga do Sul é se separar e estabelecer um Sul independente que proibiria o casamento interracial e estabeleceria uma hierarquia quase feudal composta por superiores, iguais e inferiores. Seriam permitidos no país desde que reconhecessem a superioridade da maioria anglo-celta. Vamos analisar mais detalhadamente alguns dos grupos que participaram da Conferência de Independência. Segunda República de Vermont. Em 2006, a Casa do Estado em Montpelier, Vermont, recebeu uma reunião incomum de grupos de todo o país. Foi a primeira convenção separatista norte-americana que reuniu movimentos de independência como a Free Hawaii e o Partido da Independência do Alasca, bem como a Liga do Sul e o Êxodo Cristão, que visavam estabelecer uma teocracia soberana fora dos Estados Unidos. A reunião foi realizada pela Segunda República de Vermont, um grupo secessionista com uma complexa rede de alianças políticas. Thomas Naylor fundou a Segunda República de Vermont em 2003. Em seu livro autopublicado, O Manifesto de Vermont, Naylor expõe os principais objetivos do grupo para acabar com os emaranhados militares no exterior e buscar a justiça ambiental. Em 2004, a Segunda República de Vermont emitiu a Declaração de Middlebury, na qual detalharam seus planos para incentivar movimentos secessionistas ao redor do mundo, além de sua tarefa final, a dissolução pacífica do Império Americano. Com a crença generalizada de que a guerra no Iraque era realmente sobre o acesso ao petróleo, fazia sentido conflitar questões ambientais com uma denúncia do poder militar americano. Em 2005, Naylor fundou o Instituto Middlebury, com Kirkpatrick Sale, um jornalista do New York Times mais conhecido por liderar um grupo chamado Neoludites e propenso a truques anti-tecnologia, como esmagar computadores no palco. Sale criticou Colombo por abusos aos direitos humanos em seu livro. Veementemente anti-guerra e ambientalista, a Segunda República de Vermont se adequava a uma certa imagem do progressismo de Vermont. Mas isso estava longe de ser toda a história. Naylor nasceu no Mississippi e foi anteriormente professor emérito de economia na Universidade Duke. Em 1993, se mudou para Vermont, motivado pelo crime violento nas cidades americanas. Em Vermont, Naylor se familiarizou com o diplomata aposentado George Kennan. Kennan, o diplomata mais célebre do século XX, era tido como o idealizador da política de contenção da Guerra Fria.
Mas ele também era um crítico franco da Guerra do Vietnã e, posteriormente, da Guerra no Iraque. Kennan propôs a divisão dos Estados Unidos em 12 ou mais pequenas repúblicas, prevendo que a imigração latino-americana logo fragmentaria demasiadamente a cultura do país, prejudicando seu funcionamento efetivo. A Segunda República de Vermont está fortemente ligado ao movimento neoconfederado. Eles compartilham um mentor intelectual na Universidade Emory, o professor Donald Livingston, que escreveu extensivamente sobre a Guerra Civil, enquadrando-a como uma de agressão não provocada pelo Norte. Vários membros da Segunda República de Vermont também integram o Instituto Abbeville, braço acadêmico da Liga do Sul. Thomas de Lorenzo, membro do Instituto Abbeville e professor da Universidade Loyola, escreveu O Verdadeiro Lincoln, um livro de 2002 que postula que a Guerra Civil foi fomentada com o propósito expresso de eliminar o direito constitucional dos estados de se separar. Em 2007, no seu segundo ano, a Segunda República de Vermont estava coorganizando a Convenção Separatista com a Liga do Sul, e a reunião foi encerrada com um canto coletivo de Dixie, o hino nacional não oficial da Confederação. Mas agora é hora de falar do estado que sempre vem à mente quando se fala de um único estado tentando se separar: o Texas. Os planos da Liga do Sul para a secessão incluem naturalmente a potência econômica, que é o Texas. Mas o Texas tem planos para uma nação própria. Em 2021, delegados dos Estados Unidos propuseram uma lei para a saída do país e instaurar uma república autônoma. Foi uma vitória tremenda para o movimento nacionalista do Texas e seu presidente, Daniel Miller, que vinha trabalhando para isso desde 2005. Miller promove consciência através do Texas Primeiro, onde os signatários se comprometem a proteger a fronteira com o México, promover autossuficiência cultural e econômica e apoiar ações e legislações que assegurem a liberdade e independência do Texas. Mais de 100 candidatos estaduais e locais assinaram o compromisso Texas Primeiro, incluindo o comissário de Agricultura atual. O movimento nacionalista do Texas, assim como outros grupos separatistas, recebeu verbas do governo russo via uma organização não governamental. Seria estranho se o Texas não tivesse um movimento separatista ativo. O Estado da Estrela Solitária foi uma república soberana por apenas 10 anos, de 1836 a 1846. Mas a independência é lembrada com carinho desde então. Especula-se no meio político que a atração do Texas pela independência surge em ciclos regulares, principalmente quando os democratas controlam o governo federal e podem ser seguramente desconsiderados. Porém, especialistas fizeram comentários parecidos sobre o voto do Brexit, que inspirou o termo do movimento nacionalista do Texas, Texit. Os pedidos por Texit aumentaram após a eleição de Biden em 2020 e o cancelamento do oleoduto Keystone XL. Em 2020, o deputado Randy Weber postou uma imagem no Facebook que mostrava o Texas sendo forçado a se separar do resto do país. A legenda dizia: "Acho que está chegando a hora, pessoal." E, ao contrário de outros estados, os movimentos de secessão no Texas têm desfrutado de um apoio institucional incomum. No comício do Tea Party em 2009, o governador Rick Perry afirmou que, devido à história do Texas como república independente, só ele teria o direito de secessão constitucional, embora Perry tenha se retratado posteriormente. No discurso na Texas A&M, em 2021, o senador Ted Cruz afirmou aos estudantes que, se chegarmos ao ponto de desesperança, envolveríamos a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, o Exército e o Petróleo. Em 2022, 5 dos 8 candidatos nas primárias republicanas para governador do Texas obtiveram quase um terço dos votos após se comprometerem publicamente. O Texas pode ser adequado para a independência. Seu produto interno bruto estadual de cerca de 2 trilhões de dólares, o segundo maior da nação, atrás apenas da Califórnia, daria a um estado soberano a 10ª maior economia do mundo, maior que a do Canadá e da Austrália. Enquanto isso, os Texas Rangers estariam prontos para assumir questões de segurança nacional. No entanto, um Texas independente ainda pode enfrentar problemas financeiros. Em 2019, o Texas pagou 272 bilhões de dólares ao governo federal, mas recebeu de volta 300 bilhões de dólares. O dinheiro federal normalmente compõe um terço do orçamento do estado. Um especialista estima que uma nação do Texas precisaria obter cerca de 9 mil dólares extras por residente, possivelmente através de impostos sobre renda ou vendas. Como um lugar que atualmente não tem imposto de renda estadual, isso pode ser um passo muito além. Alternativamente, com o dinheiro mais próximo, cidadãos de um Texas independente podem perceber que seus corações cresceram tanto quanto a terra. Mas o único estado que tem ainda mais terra do que o Texas também tem ambições de seguir sozinho. Alasca. O Alasca é um mundo à parte. Já é maior do que muitos outros países. Tem muitos recursos naturais. Por que não dar chance aos independentes? Eles estão nessa tarefa.
Em 1958, os alascanos votaram em um referendo sobre o futuro. Os eleitores tinham duas opções: permanecer território ou virar estado. De acordo com os fundadores do Partido da Independência do Alasca, isso tornou a coisa toda ilegítima. O Partido da Independência do Alasca, fundado em 1973 pelo ex-minerador de ouro Joe Vogler, sustentava que o referendo de 1958 era inválido, pois deveria ter apresentado aos eleitores a opção de independência, ou no mínimo de formar uma comunidade. É importante notar que a distinção entre comunidade e Estado é meramente semântica, sem relevância jurídica. Por décadas, Vogler liderou o Partido da Independência do Alasca, um terceiro partido similar ao antigo Partido da Constituição Teocrática dos Estados Unidos, Partido dos Contribuintes. Em 1982, concorreu a governador e mostrou originalidade ao propor a destruição de geleiras problemáticas com armas nucleares. Em 1990, Wally Hickel, antigo secretário do Interior de Nixon, foi eleito governador pelo Partido da Independência do Alasca, sendo um dos raros candidatos de terceiros partidos a vencer um governo estadual. Em 1993, Joe Vogler planejava apresentar à Organização das Nações Unidas suas ideias sobre a independência do Alasca, mas foi morto antes disso em um roubo mal-sucedido. No entanto, os membros do Partido da Independência do Alasca acharam o momento muito conveniente e suspeitaram de assassinato político com o roubo como um disfarce. No entanto, essa cobertura nunca foi verificada. O governador Hickel nunca apoiou os objetivos de secessão do Partido da Independência do Alasca. Ele foi essencial para a estadualidade do Alasca nos anos 50. Após a morte de Vogel, Hickel se reintegrou ao Partido Republicano. O novo líder do Partido da Independência do Alasca, Mark Crisson, minimizou a secessão e alinhou mais o partido a outros conservadores de terceira via, fortemente pró-vida, contra o controle de armas, a favor do ensino doméstico e do governo limitado. Em vez de uma secessão imediata, o Partido da Independência do Alasca agora pedia outro referendo com independentes na cédula. O partido enviou delegados para as convenções secessionistas norte-americanas. Fizeram menção aos direitos dos estados, ao roubo taxacionista e ao receio de uma nova ordem mundial. E Crisson cultivou uma jovem política chamada Sarah Palin, ajudando-a a se tornar primeiro prefeita de Wasilla, depois governadora, e, eventualmente, a candidata republicana à vice-presidência em 2008. No mesmo ano, Palin enviou uma mensagem em vídeo para a convenção da Partido da Independência do Alasca em Fairbanks, dizendo-lhes para continuar o bom trabalho. A mensagem de Palin ressoou com valores pioneiros, autossuficiência e governo limitado. Contudo, esses estados fronteiriços frequentemente recebem mais apoio governamental. Os lucros da extração de petróleo e mineração no Alasca são mantidos no Fundo Permanente. Em 2019, o fundo valia cerca de 64 bilhões de dólares e distribuía um dividendo médio anual de 1.600 dólares por residente. Alguns chamam isso de único exemplo funcional de uma renda básica universal no país, o que nos leva agora ao Grande Lago Salgado, onde um exemplo mais histórico de secessão nos aguarda. Deseret. Como o Texas, os movimentos de secessão mais ativos podem às vezes vir de lugares que já foram independentes, por mais breve que tenha sido. Foi o caso de Deseret, o Estado-nação proposto pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou como são mais comumente conhecidos, Mormons. Os primeiros Mormons, expulsos de Illinois, chegaram ao Vale do Lago Salgado em 1847. Inicialmente, eles pediram a estadidade sob o nome de Deseret, que é o nome de uma abelha no Livro de Mórmon, um símbolo de diligência e comunidade. Como proposto inicialmente em 1850, o estado de Deseret teria sido enorme, abrangendo não apenas todo o Utah moderno, mas partes da Califórnia, Colorado, Idaho, Wyoming, Arizona, Oregon, Novo México e Nevada. Mas os Mormons se tornaram alvos de indignação por sua prática de poligamia. O primeiro pedido de estadidade foi rejeitado e, em 1857, o presidente James Buchanan enviou cerca de um terço do exército em tempos de paz, totalizando 2.500 soldados para acalmar os distúrbios e substituir Brigham Young como governador territorial. A chamada Guerra de Utah foi resolvida em grande parte por meios diplomáticos, mais ou menos um massacre ou dois. Brigham Young renunciou e a população não mormon cresceu. Em 1890, Wilford Woodruff, então presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, anunciou que a prática da poligamia entre os Mormons iria acabar. 5 anos após a mudança, Utah virou o 45º estado. Em 2018, o Twitter começou a ver tweets marcados com a hashtag Desnat, pedindo a criação de um Estado-nação soberano de Deseret, uma teocracia liderada pelos Mormons, com fronteiras que englobavam e iam além do moderno estado de Utah. Alguns usuários usaram imagens neonazistas para sugerir que Deseret seria um etno-estado branco. Logan Smith,
residente de Idaho, criou a hashtag acreditando na união espiritual, moral, econômica e política dos Mormons. Os usuários foram acusados de assediar membros lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros não mormons, feministas e produtores de pornografia. O movimento também reintroduziu o conceito de expiação pelo sangue, uma ideia renegada pelos Mormons mainstream, mais comum em círculos fundamentalistas. Em 2021, jornalistas identificaram um prolífico postador de conteúdo desnat racista e antissemita como Matthias Sikot, um procurador-geral assistente no Alasca. Como resultado disso, Sikot acabou sendo demitido. Como tantas outras coisas online, o absurdo dos tweets obscurece a verdade dos sentimentos por trás disso, que provavelmente variam de um crente convicto a alguém que afirma estar apenas brincando. Nova York. Pode não haver lugar no país com uma reivindicação mais forte de autossuficiência do que a cidade de Nova York, notável insone e motor dos mercados financeiros do mundo. Contudo, Nova York teve poucas tentativas surpreendentes de secessão. Antes da Guerra Civil, o prefeito democrata Fernando Wood sugeriu que a cidade se tornasse um estado independente chamado Cidade Livre de Triínsula, incluindo Manhattan, Long Island e Staten Island. Como muitos do norte, o prefeito Wood temia o fim do comércio de algodão com a Europa. A proposta de Wood não avançou e foi desinflada pelo fervor patriótico no início da guerra. Ainda assim, a guerra permaneceu profundamente impopular na cidade, culminando nos distúrbios do recrutamento em 1863. Ao norte da cidade, uma cidade chegou a se separar formalmente. Os residentes de Town Line, Nova York, decidiram se separar. Mas como a cidade não era incorporada, a votação não tinha validade legal, e a Confederação se recusou a reconhecer o vilarejo separatista. Sem reconhecimento legal da secessão, Town Line se reuniu cerimonialmente à União em 1946. Geralmente, Nova York tem sido mais voltada para a divisão do que para a secessão. Em 1969, Norman Mailer propôs fazer de Nova York o 51º estado dos Estados Unidos em sua candidatura à prefeitura. Segundo Mailer, a cidade se chamaria Nova York. O resto do estado poderia ser Buffalo. Em 2011, ao testemunhar que a cidade pagou 11 bilhões de dólares a mais em impostos ao estado do que recebeu de volta, o então prefeito Michael Bloomberg reacendeu pedidos para que Nova York seguisse seu próprio caminho. Partes do norte de Nova York, sentindo-se negligenciadas na política estadual e desconfiadas de leis ambientais, como proibições ao fraturamento hidráulico, também estão ansiosas para se afastar. Conforme a lembrança da Guerra Civil se torna mais distante, a secessão pode parecer uma solução viável para nossa nação dividida. Essa ruptura, seja no coração da antiga confederação ou nas bordas ocidentais do império, poderia gerar uma reação em cadeia de movimentos de independência bem-sucedidos. Se nada mais, as crianças da escola em todo o país precisarão de uma nova redação para sua recitação diária. Uma nação indivisível